Sou professor particular e estou pensando em contratar novos professores. Qual o melhor momento para fazer isso? Fala professor, Vini Diamantino da de Prof para Prof aqui, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre contratação de novos colegas, de novos professores para poder ajudar aí a você lidar com a sua situação pedagógica. Talvez você tenha uma demanda maior do que você precisa e tudo mais. Então a ideia nesse vídeo é de poder conversar um pouquinho com você para você entender momentos que são interessantes, tá? E claro, o primeiro momento foi esse que eu acabei de mencionar, que é o primeiro que normalmente as pessoas têm o start ali, que é aquela hora que você já está com a tua agenda lotada de alunos, você já não tem mais onde colocar alunos e ainda assim você continua tendo procura. Ainda tem pessoas interessadas que continuam te procurando por indicação ou não importa, mas você tem uma demanda que continua chegando e você não tem mais como atender essas pessoas, não tem mais horários disponíveis, não tem mais turma disponível, não tem jeito. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente: será que eu devo contratar professores? No idea. Lembrando que a contratação de professores vai acabar te levando a determinar algumas funções administrativas, algumas funções gerenciais, algumas funções de supervisão, né? Porque você precisa ali direcionar o trabalho que essa pessoa vai fazer, não é só passar para frente, né? Mas é dizer para a pessoa qual é o formato que você trabalha, quais são as metodologias que você trabalha, quais são os materiais que você normalmente usa, as dinâmicas que você gosta de ter em sala, né? Você precisa direcionar o trabalho daquele profissional, porque agora você é a escola, né? Você que vai efetivamente dizer para esse profissional como ele precisa trabalhar, já que a gente tem que levar em conta que esses novos interessados, que especialmente os que estão vindo de indicação, eles estão vindo porque eles já têm uma noção de como é que funcionam as coisas. Então, quando você repassa para um outro colega, esse outro colega precisa também trabalhar pelo menos alinhado ali com as coisas que você faz. Primeiro momento, então, enchi de alunos, preciso de novos professores. Esse é um dos primeiros momentos para você poder contratar um colega, tá? A minha primeira sugestão é que você não contrate uma pessoa só, tá? Evite contratar um professor, contrate dois. Tá? Começa já direto com 2. Parece doido? Parece, mas eu realmente sugiro que você já comece com 2 professores. Por quê? Se você começa com um professor só e por algum motivo esse um professor tem algum problema ou ele simplesmente resolve que ele não quer mais trabalhar com você e para, né, e rompe o contrato dele, você vai ter um monte de alunos e não vai ter onde colocar essa galera depois, né? Você vai ter um grande problema administrativo na sua mão. Agora, se você contrata 2 professores logo de cara, você consegue, se um professor tiver um problema, você consegue jogar para o outro, pegar um pouco para você consegue ali dar uma certa dividida naqueles alunos ali e passar de um lugar para o outro e consegue continuar com todos esses alunos sem ter grandes problemas. Tá? Então a minha primeira sugestão é que você não contrate um professor só, e a minha segunda sugestão é que você não lote a agenda de um professor você mesmo. Tá? Você pode sim dar muitos alunos para um professor, mas não lote a agenda do professor, não coloque coisa demais para aquele professor, porque se esse professor sair, você vai fazer o quê com esse tanto de aluno que ele tinha? Sabe? Eu vi isso acontecendo em literalmente todas as escolas que eu já trabalhei. Sempre tinha ali 1 ou 2 professores que tinham a agenda completamente lotada só para aquela escola, até que um belo dia o professor resolve ir embora e não trabalhar mais na escola. E aí a escola tinha 80 alunos, tinha 120 alunos uma vez teve, para dividir entre todos os outros colegas, para ver se dava para colocar para os outros. Alguns alunos não tinha nem como colocar. Enfim, vira uma bagunça generalizada, um grande problema para a escola, tá? Então, contrate 2 professores ao invés de só um e evite lotar o professor. Pode dar muitos, mas evite lotar o professor ali de alunos. O segundo momento que provavelmente vai ser importante para você é quando você dá aquele estalo ali de gostaria de escalar o meu negócio, ou seja, gostaria de fazer dinheiro sem que eu esteja efetivamente em sala de aula dando aula para todos os alunos. Eu não quero dizer que você vai parar de dar aula, tá? Isso aí é uma opção sua, mas é aquele momento que você tem o estalo de caramba, eu posso ganhar dinheiro sem
efetivamente estar em aula. Ou seja, eu posso contratar outros colegas para darem aula para mim no meu lugar. Você pode continuar com os seus alunos ali se você quiser, mas você pode pegar outros alunos, dar para outros colegas darem aula para eles e você receber uma parte daquele valor das aulas dos seus colegas, tá? Quando você tem esse estalo, é um segundo momento, uma segunda prova de que talvez você deveria sim começar a contratar novos professores, tá? Pelo menos considere a ideia de contratar novos professores. Eu sei que normalmente a gente tem um certo receio de contratar professores, porque sim, você vai ter, né, como eu disse antes, encargos trabalhistas, você vai ter, se você for CLT, você vai ter no mínimo trabalhos administrativos, gerenciais, mesmo que seja um contrato PJ. Então, claro que você vai ter trabalhos diferentes, e eu sei que a maioria de nós tem até um pouco de medo, de receio de contratar e de gerenciar. Eu não sei se eu vou dar conta, se eu vou ter paciência, acho que eu não vou gostar disso, enfim. Mas é uma das formas mais simples, mais fáceis e que todo mundo faz para você poder aumentar o número de alunos que você vai ter aí, recebendo o dinheiro deles. Então, considere sim, quando você tiver esse estalo de Caramba, eu posso ganhar dinheiro sem estar em aula. É o momento que você poderia sim considerar a contratação de novos professores. E em terceiro lugar, como eu mencionei, você vai ter algumas responsabilidades administrativas aí quando você contratar esses professores. Então, o terceiro momento é quando você tem processos funcionando, tá? E é muito importante que você tenha processos. Na verdade, é importante que você tenha processos até quando você está trabalhando de forma autônoma e sozinho, tá? Mas quando você vai contratar outros colegas, aí é fundamental que você tenha processos. Processos durante durante tudo que você faz dentro da sua empresa. What do you mean by that, Mr. Sosa? Então, como funciona o processo de marketing, como funciona o processo de atração, de captação, de entrevista inicial, se tiver, de aula experimental, se tiver, de fechamento, de assinatura de contrato, de regras de contrato, políticas de contrato, de materiais, de aulas, de o que acontece nas aulas, de regras para cancelamento, para remarcação, para essas coisas todas. Você precisa ter esses processos todos bem desenvolvidos e bem descritos para que quando você for contratar um próximo professor, enfim, você possa dizer para esse professor exatamente o que você espera dele e como as coisas vão funcionar dali para frente. Eu acho que isso é fundamental, até porque se você não tiver esses processos bem descritos, o professor vai entrar e vai ficar perdido. Ele não vai saber o que fazer. E não é uma questão de ser um bom ou mau professor, é uma questão de ser bem ou mal orientado por você, que passa a ser o gestor, o dono, enfim, o chefe, né, de como você espera que as coisas funcionem dali para frente, tá? Então tenha processos. Inclusive, a minha sugestão é que você já descreva esses processos desde quando você está sozinho, trabalhando de forma individual, né, de forma autônoma, porque aí isso já vai ficando claro para você mesmo. Eu sei que na maioria das vezes a gente faz as coisas de forma meio impulsiva, né? A gente já tem mais ou menos na cabeça como funciona e está dando certo, então só continua. Mas tente descrever o processo, eu tenho certeza que isso vai dar um resultado bem legal, vai te dar uma segurança muito mais legal na hora de fazer de tomar as ações referentes a esses processos dentro das suas aulas particulares. Valeu? Então, a contratação de professores particulares é sim o próximo passo, é o normal, é o primeiro passo mais normal que você vai ter, a não ser que você queira empreender de uma forma diferente, produzindo outros cursos, produzindo materiais, escrevendo livros, outras coisas, mas se você quer focar em aulas, abrir uma escola, ou seja, contratar novos professores, é sim a primeira forma que você vai levar em consideração na hora de querer escalar o seu negócio, na hora de fazer mais dinheiro, beleza? Dúvidas, comentários, sugestões, coloque aqui embaixo e eu venho te responder no próximo vídeo. Valeu? Então é isso por hoje, até mais. Tchau, tchau.